Depois de um interregno devido à quadra natalícia, regressamos ao virar à esquerda com a presença do Dr. Paulo Araújo. Doutor, mais uma vez obrigado por estar presente no virar à esquerda. Poderíamos começar por uma questão que está nos mídias, tem sido veiculada por quase todos os mídias e que está na ordem do dia e que tem a ver com os debates das presidenciais. Exatamente. Bem, antes de mais, boa noite, dar-lhe as boas-vindas aqui ao Virar à Esquerda e agradecer-lhe pela disponibilidade para assistir o nosso bom amigo já saudoso Paulo Lopes. Tenho a certeza que continuaremos a ter um programa agradável e participado e debatido. E antes disso também quero aproveitar para desejar votos de um excelente 2021 a todos os nossos telespectadores, a si também em particular, que possa ser um 2021 com mais afeto e mais calor humano, que foi a coisa que mais nós fomos privados durante o ano de 2020. Será certamente um ano mais positivo que o ano anterior e é esses votos que eu quero fazer. Entrando no tema das presidenciais, realmente é um grande tema da atualidade, não é? Iniciaram-se agora os debates presidenciais. Diria que o Marcelo Rebelo de Sousa, que está a ser igual a si próprio, é o candidato que não estava dependente destes debates presidenciais para acrescentar eleitorado. Estamos a falar de alguém que é Presidente da República há 5 anos, já antes de ser Presidente da República gozava de uma notoriedade ímpar no nosso país, fruto da presença contínua em televisão durante cerca de 15 anos. É uma pessoa que as sondagens lhe dizem, isto não é opinativo, é objetivo, o dado científico das sondagens dizem que foi alguém que ao longo de todo o mandato granjeou sempre um grande apoio popular e que se apresenta a estas eleições como o grande favorito, não é surpresa para ninguém eu estar a dizer isto. E que, por isso, na postura dele neste debate tem sido uma postura digamos, de gestão, não se expondo muito, também não tem sido muito apertado nos debates. Ontem exaltou-se um bocadinho mais no debate com o André Ventura, mas também acaba por ser inevitável, fruto do registro que já é conhecido e subejamente conhecido do Dr. André Ventura, que entra na confrontação, não se preocupa muito com factos, é mais com chavões, com percepções e em fazer um soundbite do que propriamente a explicar aquilo que vem, porque o que se espera de um debate presencial é que alguém seja capaz, desde logo, de dizer o que é que vem, quais são as suas propostas, como é que iria exercer o seu mandato, como é que avalia já agora o mandato do anterior, do atual ainda, Presidente da República, o que é que faria diferente. É verdade que as pessoas que assistiram ao debate de ontem, nenhuma delas viu isso. Foi esse o debate que mais o marcou, doutor? O debate de ontem? Não, claramente que não. Eu confesso que era um debate que eu tinha expectativa, mas não foi. Até curiosamente, se quer que lhe diga, 2 debates. Um pela negativa, que foi logo o primeiro, que foi o que opôs o Dr. André Ventura ao João Ferreira, do PCP, pela agressividade e pelo registro. Aquilo foi um registro à Trump no primeiro debate com o Biden. Acho que a moderadora, eu vi muitas críticas à moderadora, mas acho que ela foi colocada numa posição difícil, porque acho que não estaria à espera do André Ventura, comentador de futebol, apresentar-se com aquela pessoa tão agressiva. Não, foi igualzinho. Não há absolutamente diferença nenhuma entre o André Ventura, comentador de futebol, e o André Ventura, candidato a Presidente da República. Eu acho que seria esperável por todos que o debate fosse noutro registro, com outra elevação, não fosse com base na gritaria, na interrupção constante, no boicote. Aquilo é uma estratégia de debate que era do boicote. E isso registro pela negativa. Pela positiva, também é um debate onde esteve um conterrâneo nosso, conhecido popularmente por Tino de Rás, porque um debate precisamente com André Ventura pela simplicidade da forma como expôs, digamos, as debilidades do André Ventura. Eu lembro, por exemplo, aquele exemplo feliz que ele refez quando recorreu às pedras, de várias cores, é que todas elas são importantes, quando ele diz que os ciganos não são burros, diz um olho no burro e outro olho no burro, gozando com o ditado popular e dizendo que os ciganos não são burros, obviamente, são pessoas que usam as pedras para construir caminhos e não muros. É uma série de... pode parecer simplista, mas se reparar, todas essas metáforas têm significado político e eu acho que ele conseguiu fazer passar, dentro do seu registro habitual, acho que conseguiu passar a sua mensagem e se calhar fazer um bocadinho a nível de desmascaramento com essa simplicidade do André Ventura, até em alguns motivos mais feliz e mais eficaz do que se calhar outro tipo de candidatos. Eu gostava de registrar também o debate entre a doutora Ana Gomes, tinha alguma curiosidade de perceber esse, e a candidata do Bloco, agora a Marisa Matias, que foi uma candidata que teve um desempenho muito significativo nas últimas presidenciais, teve cerca de 12% ou 13% da votação, que é um registro até acima do resultado habitual do Bloco em legislativas, e como tal há muita expectativa em relação à candidatura dela, e com a candidata não oficial, nós todos sabemos o Partido Socialista deu liberdade de voto, mas tem uma parte do Partido Socialista a apoiá-la, a doutora Ana Gomes,
que é militante do Partido Socialista, estava com muita curiosidade para perceber como é que ia ser esse debate. Foi um debate cordial, em que ambas expuseram com elevação os seus pontos de vista, mas eu diria que a doutora Ana Gomes, estrategicamente e muito bem, até condizente com o perfil dela, como ex-eurodeputada e todo o percurso que ela fez, piscou o olho ao eleitorado do Partido Socialista no sentido em que valorizou muito a resposta europeia, a importância da União Europeia, o porquê de nós nos considerarmos europeus. Acho que ela foi... que decorre o conceito. Exatamente. E numa altura, é que já vamos passar a seguir quando falarmos da evolução da pandemia, mas numa altura em que a resposta europeia à crise pandémica acho que nos deve orgulhar a todos. Entrarei em maior detalhe, mas estamos a ter vacinas distribuídas em todos os Estados ao mesmo tempo, sem competição, enfim. Acho que essa postura dela, acho que ela já iria ter um bom resultado dentro dos eleitores do Partido Socialista, mas estou em crer que esta postura dela neste debate que poderá ter reforçado essa confiança dos eleitores do Partido Socialista. Deixa-me só introduzir aqui uma questão que foi abordada hoje pelo Primeiro-Ministro após a conferência de imprensa do Conselho de Ministros. Portanto, ele veio dizer, ainda tendo em conta esta questão das presidenciais, e era aí que eu queria chegar, ele veio dizer que não exclui a possibilidade na próxima semana, após reunir com o Infarmed, de apertar as medidas. Até que ponto, era uma questão que ele queria colocar, e agradecer o seu comentário desde já, até que ponto é que isso poderá não interferir a serem implementadas medidas mais restritivas neste contexto e a manterem-se os dados atuais que são preocupantes, até que ponto é que isso depois não poderá interferir com aquilo que é o escrutínio da eleição presidencial? Exatamente. Não, interferir, não vamos ter ilusões, interferir já vai interferir, até mesmo antes de se adotarem essas medidas, nós temos que ter consciência, uma parte significativa do nosso eleitorado que é mais idoso e por isso é o grupo de risco do contágio do vírus, de ter consequências mais graves, que estão assustados, e eu infelizmente estou em crer que uma parte desse eleitorado que se calhar poderá não ir às urnas ou sentir-se menos motivado para ir às urnas. É evidente que um agravar das medidas de restritivas, de controle da pandemia e também o agravar da evolução da situação pandémica. Tivemos ontem o pior dia de sempre em termos de novos casos de contágio, com mais de 10 mil casos. É evidente que isso pode ter consequências nefastas na participação no ato eleitoral, e isso é uma pergunta muito pertinente, no sentido em que as eleições presidenciais, tendencialmente, sobretudo as reeleições de um Presidente da República, são eleições pouco participadas. E é óbvio que para a nossa democracia, para a própria legitimidade do exercício do cargo, para a própria força do Presidente que vier a ser eleito, uma votação significativa, participada, é relevante, e estamos todos com vontade de que isso venha a acontecer. Mas temo que a abstenção possa disparar. É esse o meu receio. O meu receio é que a abstenção, que já é, mais uma vez, infelizmente, alta em eleições presidenciais, mais alta ainda numa eleição presidencial de reeleição, em que há uma grande expectativa, como já acabei de dizer, de reeleição do próprio candidato. Todas as sondagens o dão com 60% para cima. Isso pode efetivamente ter esse elemento desmobilizador para irem votar. Eu queria deixar também esse apelo, porque vamos lá ver... Eu acho que podemos todos confiar nas instituições em Portugal. Acho que as eleições vão ser, e na Comissão Nacional de Eleições certamente está tratado disso, juntamente com a Direção-Geral de Saúde, com o Ministério da Saúde, com o próprio Ministério da Administração Interna, que é o responsável pela condução das eleições. Acho que todos eles estão empenhados em que hajam todas as condições de segurança para que as eleições se realizem de uma forma que não aumente o risco de contágio. Eu acho que as pessoas devem sentir essa segurança para poder votar, e eu relembro sempre que a eleição presidencial é uma das eleições nobres da nossa democracia, quer dizer com isto que é uma das eleições mais importantes da nossa democracia. O Presidente da República muitas vezes é quase caricaturado como se fosse uma espécie de uma figura decorativa, mas não, o Presidente da República tem desde logo dois poderes essenciais, que é o dar posse ao Governo e o dissolver a Assembleia da República, e já vimos no passado que isto não é uma mera figura de estilo. Por exemplo, do Dr. Jorge Sampaio, que chegou a dissolver a Assembleia da República, e depois o povo veio a dar razão, porque o partido que estava no poder teve uma votação, a pior votação de sempre, e o partido da oposição teve maioria absoluta nessas eleições. Mas sim, respondendo à sua pergunta, é um risco real, concreto, mas espero que depois que não se venha a traduzir, ainda que suspeite que efetivamente que se vá traduzir. Outro tema que eu gostaria de escapulizar consigo tem a ver com a transição, com aquilo que aconteceu ontem nos Estados Unidos, aquela situação de invasão, digamos, para mim também expressão de invasão ao Capitólio, um dos símbolos emblemáticos da democracia americana. Como é que inclusive hoje já vieram alguns ex-presidentes americanos falar num atentado à própria democracia. Que comentários é que para fazer sobre os episódios que vimos ontem e que foram transmitidos quase que exaustivamente pelas várias televisões? Não, acho que há duas palavras essenciais para classificar o que se passou ontem. A primeira é tristeza e a segunda é medo.
O que é que pode vir aí? Pá, nós estamos a falar de uma democracia muito madura, de uma democracia muito evoluída, que é reconhecido toda a gente, até em aulas de direito, seja onde for, dão-nos como exemplo a democracia norte-americana, os checks and balances, que supostamente suportam o sistema e que são absolutamente à prova de bala. E que nós vimos aqui apenas 4 anos de governo de uma pessoa altamente populista, centralista, que criou o culto da sua imagem, de repente passámos, toda a gente começou a saber o que eram fake news, o que era governar pelo tweet, pelas redes sociais. E a verdade é que isto culmina com uma derrota eleitoral, com uma grande mobilização do povo norte-americano, porque repara, o Trump perdendo tem o maior resultado de sempre de um presidente dos Estados Unidos, o Biden tem ainda em cima desse o maior resultado de sempre, e esse é um resultado absoluto, e ganha as eleições, o que significa uma grande mobilização que nos deve motivar a todos. Mas registro com muita preocupação o facto do Trump ter tido a votação que teve, e o facto de não ter aceito o resultado eleitoral. E nós vemos, seria expectável, porque ninguém está livre, todos os países, ninguém está livre de aparecer uma pessoa, como é que eu ia usar o termo para não ser demasiado frio, mas uma pessoa pouco cuidada, digamos assim, à frente de um partido, mas é expectável que o próprio partido, confrontado com algumas situações, como já foi com o Trump, que reaja, que se indigne, que se afaste, que no fundo que se afaste deste comportamento antidemocrático. É verdade que vemos o Partido Republicano, agora sim, depois do que se passou ontem, mas até agora o Partido Republicano muito a compactuar muito com esta atitude do Donald Trump. E a verdade, ontem, repara, eu falei em medo quando temos a Casa da Democracia norte-americana a ser invadida, os trabalhos a serem interrompidos. Infelizmente acho que já há registro, pelo menos ontem foi noticiado de 4 mortos, um tiroteio dentro da Casa da Democracia norte-americana. Era expectável, doutor, que esta situação pudesse acontecer. Hoje alguns analistas vêm dizer que inclusive as forças de segurança, as autoridades estiveram mal neste caso. Não, isso é inegável. Eu posso dizer, é surpreendente o que aconteceu, é absolutamente lamentável, mas é surpreendente. Não é porque o Donald Trump vem há dias a fio, há meses, desde que perdeu as eleições, a instigar este tipo de comportamento, a dizer que não aceita o resultado, tentando contestá-lo nos tribunais e sendo absolutamente derrotado. Não há ele intentou dezenas, para não dizer centenas de ações em tribunal, não há uma única que lhe tenha sido atribuída a razão. Não há dúvidas nenhumas que as eleições decorreram de forma legal e esclarecida. Ainda assim, naquela realidade virtual que o presidente Trump criou, e que, repare, não é milhares, tem milhões de pessoas que o seguem à letra, continua a ser que a eleição foi roubada, aquilo que foi fruto de um roubo, que ele não é hoje Presidente da República, e ele ainda antes da votação ocorrer no Capitólio, ele incentivou num comício, ou como lhe queiram chamar, a mobilização para impedir que aquela votação ocorresse. Você não vê como é que pode ser uma surpresa. E com isso, e essa é a parte que chega ao medo. Porquê medo? Porque, repare, nós tivemos uma manifestação em frente ao Capitólio que era do Black Lives Matter. Não sei se está recordado disso. E há uma imagem muito dura do como é que estava a segurança no Capitólio. Pessoas armadas, do Exército, às centenas, que não permitiram qualquer tipo de incidente, de sobressalto, absolutamente cuidado. Aliás, como é expectável num país absolutamente evoluído, capacitado e até conhecido pelo law and order, como é os Estados Unidos. E ontem, o que é que nós vimos no Capitólio? As meras barreiras foram facilmente ultrapassadas Inclusive, doutor, desculpe, então, vi alguns anúncios dizendo que isto são comportamentos, atitudes mais de países terceiro-mundistas. Sim, quer dizer, algo que não é expectável numa democracia como os Estados Unidos. Pois nós estamos habituados a ver exatamente ao contrário. Os Estados Unidos sempre se apresentaram ao mundo, durante anos a fio, como uma espécie de detentores da moral do mundo, quase de polícias do mundo, implementar a democracia. Aliás, não se abstiveram de intervir, inclusive em estados terceiros, quando achavam que a democracia que estava lá, que não estava a ser respeitada, que estava a ser ameaçada. Temos exemplos bem recentes disso. E a verdade é que estamos hoje em dia, nos Estados Unidos, uma eleição que não há nenhuma evidência, volto a dizê-lo, os tribunais já se pronunciaram ad náusea, e não há nenhuma evidência de que tenha acontecido algo de menos correto naquelas eleições. E continuamos ao dia de hoje a ter um presidente em funções a recusar-se a aceitar os resultados, quando há cerca de 15 dias de ter que sair da Casa Branca, e isso leva-me à questão do que é que isto é assustador, porque repara, parece que há uma complacência institucionalizada nos Estados Unidos, porque repare, essa postura das forças de segurança ontem não foi nada normal, até que não é normal nós temos ex-secretários de Estado da Defesa, em conjunto, os últimos, todos eles, a subscreverem uma missiva em que apelam às Forças Armadas para fazer o que é óbvio, que é servir o povo norte-americano, a Constituição, e não a figura de um homem como o Donald Trump. Se eles se deram ao trabalho de subscrever essa missiva, alguma preocupação há de haver ali, não é?
Doutor Joe Biden seguramente que terá aqui uma missão difícil face a esta questão política, tendo em conta a massa, a falange de apoiantes que o atual presidente que Trump tem. E a minha questão era essa, será difícil para Joe Biden tentar de alguma forma unificar um país que está claramente dividido? É o grande desafio dele. Difícil é óbvio que é. Tem um país, ele tem uma vitória confortável, muito superior à que Trump teve, por exemplo, com a Hillary, que eu recordo até que perdeu o voto popular. O que é que diria ao Trump se a situação fosse inversa? Mas, mais uma vez, registro, cerca de metade da população norte-americana votou no Donald Trump, e uma parte muito significativa da população norte-americana revê-se nestes comportamentos do Donald Trump. O grande desafio que se coloca ao Biden é precisamente esse, é substituir este discurso de ódio, lá está, da construção de muros, e permitir exatamente aproximar as pessoas, criar uma nova esperança, uma nova dinâmica. Ele tem uma situação pandémica que tem que resolver já, tem que começar, porque a situação pandémica nos Estados Unidos provocou imediatamente uma situação de desemprego muito significativa, aos milhões, porque consequências económicas gravíssimas, e ele tem que dar resposta a essas pessoas iludidas, porque repare, eu nunca comprei o discurso, nem em Portugal, nem em França, nem muito menos nos Estados Unidos, de que todos os apoiantes do Trump são pessoas de mau caráter, ou que são pessoas fascistas. Muitas daquelas pessoas são simplesmente pessoas desiludidas com a política, com os políticos, com o sistema, que eles sentem não lhes dar resposta. O tal sonho americano que lhes é vendido nunca aconteceu para eles. Ficaram defraudadas. Parece que nunca vão lá chegar. Trabalho, estudo e nunca saio da cepa torta. E de repente aparece-lhe alguma pessoa a falar contra aquele sistema que as pessoas sentem que lhe falou e acabam por aderir a ele. Eu acho que o grande desafio é construir também políticas e um discurso que possa apelar a essas pessoas, trazê-los novamente para o espaço democrático. Porque historicamente era isso que era feito, mesmo no Partido Republicano, com implicações obviamente e diferenças ideológicas evidentes, mas sempre dentro do espaço democrático. Nunca se passaram as fronteiras e as barreiras que estão a passar com esta presença de Trump. E eu estou em crer que o Joe Biden tenha consciência plena deste desafio, que será bem sucedido para bem de todos nós, não só dos Estados Unidos, porque depois tem um efeito de contágio, como já se viu, com a eleição no Brasil do Bolsonaro, com o crescendo dos movimentos de extrema-direita na Europa e com a chegada ao Parlamento em Portugal também, não há como negá-lo. Doutor, deixe-me só fazer uma última questão para esgotar este tema do que se passou ontem nos Estados Unidos. Tem de alguma forma o que se passou e aparentemente as coisas já estão mais pacificadas, mas tem que este evento de alguma forma possa marcar aquilo que são as relações entre os Estados Unidos e Portugal? É assim, Portugal e os Estados Unidos têm uma relação de muitos anos e muito boa. Mesmo durante a presidência de Trump, as relações institucionais entre Portugal e os Estados Unidos, tirando aquelas declarações altamente infelizes do embaixador dos Estados Unidos em Lisboa, em que, a propósito do processo 5G, quase que insinuou que nós queríamos excluir alguém, não adianta, podemos colocar os nomes, do leilão do 5G, quase a querer nos dar aquilo é quase colocar em causa a soberania portuguesa, e com insinuações não teriam que repensar a aliança. Mas eu lembro, por exemplo, a colaboração na base das lajes. Historicamente nós temos uma relação estreita com os Estados Unidos, temos inclusive uma comunidade imigrante forte nos Estados Unidos. Eu acho que se nem durante a presença de Trump foi colocada em causa essas boas relações entre Portugal e os Estados Unidos, que não será certamente agora que isso irá acontecer. Nós temos uma rede diplomática fortíssima. Permita-me recordar-lhe, um país pequeno como Portugal teve vitórias diplomáticas enormes ao longo dos últimos anos, com a eleição do António Guterres, com a eleição do Dr. António Vitorino, e mesmo na altura que tivemos, com o Durão Barroso a presidir a União Europeia. Enfim, nós temos tido sucessivas vitórias diplomáticas que acho que valorizam e dizem bem daquele que é o trabalho da nossa rede diplomática, e que certeza absoluta saberá, ainda para mais com o Joe Biden, mais facilmente saberá encontrar pontos comuns e ultrapassar quaisquer mal entendidos que possam ter havido, como por exemplo esse do embaixador dos Estados Unidos. Doutor, um tema que continua na agenda mediática, obviamente, que é a questão do SARS-CoV-2, a Covid, a crise sanitária, o surto pandémico. Perguntava-lhe as declarações que o Primeiro-Ministro fez na sequência do Conselho de Ministros vão nesse sentido. Isto é, houve um agravamento dos dados, houve um agravamento dos números, pelo menos como o doutor referiu há pouco. Ontem registraram-se mais de 10 mil casos, hoje mais 9 mil, muito próximo dos 10 mil de ontem. Teme que de alguma forma este cenário se possa agravar? Miguel, permita-me fazer um esclarecimento prévio, porque há muita gente que acusa agora o governo, que é sempre fácil ser treinador depois de, como eu costumo dizer, na segunda-feira, hoje foi domingo, de ser treinador na segunda-feira, acertar as substituições da equipa inicial, é sempre mais fácil, mas que acusa o governo de ter facilitado no Natal. Eu gostava de recordar, obviamente todos concordaremos que para controlar uma pandemia a melhor solução é fechar
tudo, um isolamento, o vírus não se propaga sozinho, precisa de hospedeiros, como é lógico. Agora, quem tem decisões, quem tem que tomar decisões, tem que ponderar mil e uma coisas, não é só a questão pandémica, tem que ponderar a questão económica, a questão social, a questão obviamente de sanitária também, mas repare, o que seria, a nível social, o que seria impedirmos as famílias portuguesas, depois todas as restrições que já colocámos este ano em cima das pessoas, privadas de contacto com familiares, não poder visitar sequer os familiares que estão colocados em lar, das pessoas mais fragilizadas da nossa população, nós ainda lhes retirarmos o Natal. Eu pergunto a quem está a tomar essa decisão se não deve isso também ser ponderado, se não devia ser avaliado. A mim parece-me que sim. E limitámos aquela tradição e aquela festa em que, digamos, não diz tanto, obviamente, como o Natal, que é a passagem de ano. Teve restrições que o Miguel conhece, que foram imensas, com recolher às 11 horas. Depois também tenho alguma dificuldade, porque me dizem, eu não sou, obviamente, especialista, mas o que me dizem é que demora 15 dias, pelo menos, a perceber-se os efeitos da pandemia, da evolução pandémica relacionados com o evento. Nem sequer ao dia de hoje ainda passaram os 15 dias desde a data do Natal. Mas não há aqui uma correlação, doutor? Eu não estou aqui a tentar branquear nada. É óbvio, porque já todos percebemos que o vírus se transmite em concentrações de pessoas. É evidente que as pessoas, ao juntarem-se no Natal, algumas a viajar de fora dos concelhos, aumenta as possibilidades, pelo menos, de propagação do vírus. Mas também é uma coisa que me custa muito intuir. É que o Estado tinha que ser quase uma espécie de polícia e que nós, população, povo, que sejamos quase uns miúdos no infantário, em que se não é proibido, eu então vou fazer. Acho que está mais do que divulgado, está mais do que explicado às pessoas, os cuidados que nós devemos ter, são cuidados básicos, usar máscara, desinfetar as mãos, manter a distância entre nós, é possível fazer uma refeição, ou até com um agrado familiar mais restrito, já está todos os dias, não há um momento, mas temos, por exemplo, os avós à mesa, terem que comer até em horas separadas, com máscaras, usando máscaras, isto para dizer que as pessoas também têm que ser responsáveis, não podem estar à espera que seja o Estado a proibir tudo por força de lei para o fazer. A consciencialização também parte. Agora, respondendo para concluir este tema, se vejo com preocupação, vejo, mas se vejo como necessárias, acho que toda a gente compreende que essas medidas são absolutamente necessárias. Nós não podemos ter o nosso país com 10 mil casos diários, sob pena de colapsar o Sistema Nacional de Saúde, não só com incapacidade de resposta ao Covid, mas a todas as outras doenças que não deixaram de existir, não estão suspensas por causa da pandemia, não é? O doutor traz aqui um tema que tem a ver com a estratégia local de habitação. De Penafiel. De Penafiel, neste caso. Sim. Não, eu trago que foi aprovada na última Assembleia Municipal. Repare, eu já tive a oportunidade de dizer aqui neste programa que o Partido Socialista, eu próprio, propugnámos para a aprovação da estratégia local de habitação. Achámos que já devia ter sido até há mais tempo, ainda bem que ela foi aprovada. Agora não posso deixar de manifestar aqui a minha desilusão pelo conteúdo dessa estratégia local de habitação, porque acho que é manifestamente insuficiente. Porquê que eu digo isto? Ela assenta praticamente toda ela no programa Primeiro Direito. Se podem dizer muitas pessoas o que é o programa Direito. É um programa que dá a resposta àqueles agregados familiares mais frágeis. O que é que isto quer dizer? As pessoas que têm menos recursos. Parece-me que faz todo sentido. Obviamente devemos começar por ajudar as pessoas que têm menos recursos, mais limitados, ganham até menos que o ordenado mínimo nacional, com reformas baixas, as pessoas que beneficiam do rendimento de assistência social porque não conseguem arranjar emprego, estão numa situação debilitada. Devem ser priorizadas, deve-lhes ser dada a resposta. Mas todos nós sabemos, basta falar com algum jovem penafidelense que anda à procura de uma habitação em Penafiel, sabemos que o mercado de arrendamento simplesmente não existe e que o mercado imobiliário, de uma forma geral, as poucas casas que há disponíveis, até para compra, têm preços absurdos. Sabemos também que o município, há mais de 20 anos, que não tem qualquer tipo de política pública de habitação. O que eu quero dizer com isto? Não há parque público. A autarquia não tem património público, casas, para colocar no mercado a um preço acessível que lhe permita intervir na habitação. Eu pergunto, numa região como a nossa, e num concelho como o nosso, Penafiel, em que o ordenado médio é cerca de 700 euros, como é que é praticável um casal ter um T1, um T2, basta procurarem nos vários grupos, na internet, enfim, nos sites da especialidade, o preço médio de um T1, um T2 em Penafiel são 500 euros. E eu pergunto quem é que consegue, o cidadão comum médio em Penafiel, com os rendimentos médios de Penafiel, como é que conseguem ter casa, emanciparem, saírem-se da casa dos pais, constituir família, fixarem-se no nosso concelho, para nós não continuarmos a perder população, porque continuamos a perder população, ao contrário, por exemplo, do Concelho de Valongo, que está a aumentar, nós estamos a perder população. E eu gostava que essa estratégia não é nada de inovador, eu não estou a dizer nada que não se tenha feito em outros concelhos. O Concelho de Matosinhos, só de verbos governamentais, beneficiou de 42 milhões de euros para a habitação, para construir, para reforçar, para colocar no mercado. Dá a resposta sim e muito bem, como a estratégia Penafiel dá àqueles mais necessitados da nossa população, mas também à classe média que não consegue, com o custo do arrendamento em Penafiel, não consegue arrendar. O desenho da estratégia não contém uma Eu acho que foi uma oportunidade perdida. Não estamos a falar, eu acho que as próprias câmaras, com meios próprios, devem ser ambiciosas, através
através das corporativas, de parcerias até com os privados, criando incentivos, enfim, há mil e umas formas de o fazer. Deve também intervir no mercado de habitação, ter uma política pública de habitação. Mas aqui nem sequer estava a pedir isso, estava a pedir que esgotassem todos os fundos nacionais que estão disponibilizados, governamentais, do Governo da República, para este tipo de é um direito constitucional, de uma premência. Ninguém consegue emancipar sem a habitação. É um direito básico do cidadão. E a verdade é que esta estratégia deixa a desejar nesse sentido. Louvo mais uma vez e reconheço a sua aprovação muito bem. Vai dar resposta aos mais necessitados do nosso Conselho mais uma vez muito bem, mas acho que deixa fora uma grande franja da nossa população que gostaria de ter aqui as suas carências habitacionais também resolvidas. Doutor, mesmo para terminar, a subir, o doutor esta semana traz-nos, desculpe. O Abel Ferreira. Não, o Abel Ferreira porque é um conterrâneo nosso, um penafidelense, acho que nos orgulha a todos e que está a fazer um trabalho de excelência no Palmeiras, já tinha feito no PAO, com qualificações para a Liga dos Campeões, até com prejuízo no clube do Benfica, que nos eliminou, mas agora anteontem, foi jogar a casa do grande favorito da competição, da Taça Libertadores, o River Plate, e ganhou por 3-0, que dá um passo gigante rumo à final. Posso dar o feito histórico, nós temos 2 portugueses em 2 anos consecutivos a ganhar a Copa Libertadores. Eu acho que isso deve encher-nos de orgulhos a todos, especialmente aos portugueses, mas especialmente a nós, penafidelenses, ter um conterrâneo nosso com sucesso e pelo mundo a levar o nosso nome vitoriosamente. E a descer, curiosamente, já falámos dele, não é? A descer é por motivos sempre. Donald Trump nem preciso me alargar muito, mas quer dizer, quando eu penso que já não dá para descer mais, eu tenho um comentário que Paulo, já não vou colocar Donald Trump a descer porque já não dá, já não consegue descer mais, ele consegue encontrar sempre um novo mínimo. É uma coisa impressionante. Eu espero que o episódio da invasão do Capitólio de ontem tenha sido mesmo o pior possível, e é mesmo, estamos a falar de uma coisa já mesmo muito grave, mas que não haja um escalar acima desse, porque acima desse é o colapsar da democracia nos Estados Unidos. Por isso, eu já coloquei muita gente aqui a descer, acho que nenhum mais merecido do que Donald Trump, que ficará na história já ao dia de hoje, inevitavelmente, como o pior presidente da história dos Estados Unidos, não tenho dúvidas disso. Doutor, agradeço uma vez mais os seus comentários e aproveito para lhe desejar um excelente 2021. Aos nossos espectadores, agradeço uma vez mais o facto de acompanharem o Novo Canal e dizer-lhes que podem aceder a estes conteúdos nas nossas plataformas online. Boa noite, obrigado. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.